Estamos ao lado da Soninha. Você já falou que não vai fugir das polêmicas hoje. Na sua trajetória pela TV, você trabalhou na MTV, na ESPN, na Cultura e na GNT. Sua passagem na ESPN, como você chegou lá? Eu tive que substituir um colega na MTV de última hora numa gravação do Rock Go. Então foi uma emergência, assim, eles chamaram um VJ que manjava de futebol, gostava, que entre todos ali, provavelmente eu era a que tinha mais envolvimento mesmo com futebol. Eu ia para estádio com turma, sem turma, eu jogava bola no fim de semana, jogava bola durante a semana. Então, na emergência, precisou de alguém para narrar jogo do Rock Go, eles me chamaram. E aí, passou o Rock Go na televisão, um monte de gente viu, achou graça, e falou, nossa, você parece até que manja, você gosta, você joga, você assiste. E começaram a me convidar para participar de alguns programas, várias rádios, várias TVs. E na ESPN também foi assim. Eles tinham o costume de convidar alguém que não era do meio da mídia esportiva para fazer parte do programa. Então chamavam um escritor, um músico, e me chamaram também como alguém, né, desse outro mundo, da MTV e tal. E aí eu fui uma vez, eles gostaram, me chamaram de novo, e no fim o Trajano me convidou para fazer parte da equipe. O que foi muito legal que, assim, claro, ele me convidou porque ele achou que eu entendia de futebol, fazia bons comentários, sabia me expressar e tal. Claro, isso é o básico. Mas ele também me convidou porque eu trabalhava num programa de debate que falava de política de cidadania, de meio ambiente, de comportamento, de sexualidade. E eu tinha feito faculdade de cinema e eu também fazia entrevista com grandes nomes da MPB. Então, para o Trajano, interessava não só alguém que amasse futebol, que entendesse de futebol, mas alguém que tivesse esse repertório. Isso. Então, isso é um sinal do que é a ESPN, né? É um canal que tem um engajamento, né? Que faz questão de uma visão crítica, que era o lugar onde eu poderia trabalhar. Se não fosse assim, eu não teria ficado lá 10 anos. Mas é por ter esse olhar, sabe, político, crítico, social, filosófico, antropológico, que eu gostava de trabalhar lá. Não é só porque era futebol que eu amo. Como surgiu sua paixão pelo Palmeiras? Rapaz, foi tarde da vida. Meu pai era santista, coisa muito fácil na geração dele, mas ele nem gostava muito de futebol. Minha mãe acompanhava mais futebol do que o meu pai. Mas o nosso envolvimento era com o esporte e nenhum time. Então, a gente gostava de ver time jogando bem, sabe? Podia ser Polônia, entendeu? Então, eu nunca tive assim, durante a minha infância toda, eu não fui criada num ambiente que tivesse já a presença forte de um time, não me interessei. E aí, bem mais tarde, quando eu comecei acompanhar mais o futebol, quando eu larguei os outros esportes que eu acompanhava, basquete, vôlei, e comecei a aceitar mais o futebol mesmo, e aceitar porque assim, eu queria ver basquete, só passava futebol, saco. Mas aí, puta, eu fui para o estádio a primeira vez, isso fez toda a diferença, entendeu? Toda a dor de cotovelo que eu sentia de futebol, porra, só passa futebol na televisão. Aí quando eu fui para um estádio, eu falei, cara, é isso? Não tem como, o basquete não pode com isso, o vôlei não pode, o que é isso? Aí eu amei, gamei e comecei a ir muito no estádio. E nessa época, eu ia muito no estádio, ia muito ver o Palmeiras, e o Palmeiras estava esmerilhando, assim. Se era para torcer sempre para o melhor time era o Palmeiras, sempre. E aí que eu falei, cara, eu sou palmeirense. Você acredita que o resultado de 7-1, aquela derrota histórica na Copa do Mundo de 2014 para a seleção alemã, reflete também os nossos problemas fora de campo, ou você acha que foi um caso à parte essa derrota? Eu acho que dá para fazer uma correspondência, assim. É a mania de achar que na hora vai dar tudo certo, entendeu? Que a gente não precisa ficar com essa frescura de muito planejamento. A gente tem o talento, a gente tem a criatividade, a gente tem o apoio popular. Então parece até que aquele 7-1 foram a antecipação do que a gente está vivendo agora.
Porque a gente viveu muitos anos de oba-oba, parece que tá tudo ótimo, o brasileiro é demais, cara, olha aí, todo mundo pagando pau pro Brasil. O Brasil agora é a sexta maior economia do mundo. O Brasil tá com tudo, o Obama falou que o Lula é o cara, e os BRICS, isso aqui. Parece isso, cara. Então é o seguinte, então a gente não treina, não faz preparação física, se encontra só na hora do jogo e acha que vai dar tudo certo, tem torcida do nosso lado. Então é uma analogia possível, sim. É o desdém que a gente tem pela preparação. Então a gente acha que não precisa e que os outros que se preparam também é porque eles não têm o que a gente tem. Eles não têm o nosso talento. E aí uma hora a casa cai e a gente toma um 7-1 na cabeça. A gente acompanha nos jornais os escândalos que envolvem a FIFA e a CBF. Como você vê esses escândalos, Soninha? Ai, é quase um alento, sabia? Porque eu tenho essa fé de que um dia as casas caem. E eu respaldo essa crença no passado, né? Tantos regimes totalitários, tantas dinastias caíram. As coisas têm um ciclo. Às vezes o ciclo é tão longo que você fala, não, acho que não é possível, esses caras vão ganhar todas. Eu vou viver sem ver a justiça ser feita. E não é que está sendo. Diante dessa crise, dentro de campo e fora de campo, que envolve todo o futebol brasileiro, como você vê o atual momento, o atual Campeonato Brasileiro? Eu acho que a gente está num ciclo contrário, assim, né? Ao mesmo tempo que está ruindo o império de FIFA, de CBF, o futebol no Brasil, e falando especialmente de Campeonato Brasileiro, está começando a seguir uma trajetória ascendente. Dá para marcar assim, um ponto decisivo, que foi o Estatuto do Torcedor. E, na época, tinha gente que falava assim, imagina que o governo tem que se meter no futebol. Imagina que o governo vai dizer que não pode mudar o regulamento durante o campeonato, ou não pode mudar o regulamento de um ano para o outro. Pois é, olha que importante que é o papel do Estado para colocar medidas numa atividade super lucrativa e que fica sempre ali, público-privado, uma coisa misturada, muito mal definida. Então, o Estatuto do Torcedor foi um marco super importante para botar um pouco de ordem na casa. Hoje em dia, alguém que não tem a mesma idade que a gente, se você falar assim que a regra mudava no meio do campeonato, o cara não vai acreditar, né? Ou que o time caía, mas não caía não. Ou então que de um ano para o outro mudava completamente a regra, sabe? Aí o cara que estava classificado, opa, mudou a regra, agora ele não está mais. Então foi um progresso para o futebol brasileiro estabelecer a regra e o tempo mostrar que a regra é possível e que ela é possível e faz bem para o futebol, né? Campeonato de pontos corridos. Cara, tinha gente que acabou, não tem graça. Futebol é mata-mata. Não tem graça pontos corridos. Cara, tem muita graça. Se existe um mínimo de competitividade, se tem equilíbrio entre as equipes, então tem uma tensão permanente ali. Quem vai cair, quem vai para a Libertadores, quem vai para a Sul-Americana, né, quando isso vem ao caso. Então eu acho que a gente está numa fase boa, uma fase de bom futebol em campo, uma fase de muita gente no estádio. Isso é muito bom. Assim, estamos nessa ascendente. Um pouco por inteligência dos clubes, a história do sócio-torcedor é super inteligente, meu. Você fideliza o cara, qualquer dono de mercearia quer fidelizar o cliente. Não, compre 10 e você ganha o 11º. Então, o sócio-torcedor, os estádios melhorados, infelizmente, assim, lastimavelmente, imperdoavelmente, com recurso público em alguns casos. Mas não só, né? Também tem os casos de investimento privado. Então, eu vejo o futebol, a organização interna, o Campeonato Brasileiro, assim, em rota ascendente. Para você, quais são as grandes revelações desse Campeonato Brasileiro? O esporte fez deu uma arrancada, uma trajetória, vinha muito bem, não era uma coisa só de bumba meu boi, né, de deu sorte, porque às vezes o time vai bem e é por uma série de circunstâncias alheias ao bom futebol. Mas o esporte vinha jogando bem, cara, e aí tem uma revelação. Aí uma revelação, assim,
nossa, olha como o Diego Souza está jogando. Às vezes a revelação não é propriamente uma novidade. É alguém por quem você já não dava muita coisa. E aí o cara aparece de novo e chama a atenção. Agora, você tem uma molecada boa. É que eu sou palmeirense, né? Então eu tô com Jesus assim na ponta da língua. Mas sabe o que eu quero falar de revelação? De técnicos. Porque se pode reparar que nesse ano, por exemplo, não se fala quase de técnico. E é uma coisa muito irritante, assim, o Luxemburgo deu um nó no Filipão. Isso é tão clichê e é tão antecipado, o cara já preparou, ele vai dizer que o Filipão deu um nó no Luxemburgo ou que o Luxemburgo deu um nó no Filipão. E aí eles não querem nem saber se o zagueiro furou, se o cara, sei lá, perdeu um gol de bobeira, que se dane. Não temos tido esse tipo de discurso recentemente. E você tem tido técnicos que não são estrelas absolutamente, que vem fazendo um baita bom trabalho. Eu sou muito fã do Dorival Júnior, que o Dudu chama só de Júnior. E eu gosto muito dele. E aí você vê o Santos, né? Uma revelação desse campeonato é o Ricardo Oliveira. O cara tá jogando muito. Quando ele apareceu, ele era isso. Aí eu achava que ele na seleção ia ser o fino, era o jogador de categoria que era bom pra gente ter lá na frente. Não deu certo, não rolou, e agora o Ricardo Oliveira tá jogando essa enormidade, né? É cruel o que acontece com o time. Quanto melhor ele for, quanto mais jogadores de destaque ele tiver, mais ele tá lascado quando começam as convocações para a seleção brasileira. Então, acho que é um campeonato, assim, de boas combinações, né? Entre jovens, audazes, talentosos, com os veteranos, assim, né? É o cara que aquela coisa, ele não precisa correr, ele faz a bola correr, né? Ele tem a inteligência, ele tem a visão. Mas os técnicos, eu acho que a gente tem que ver essa safra aí, que não tem nada de estrela. Eu ainda não consigo ser fã do Dunga. O que ele falou outro dia? Não sei o que, tipo, eu não sou afrodescendente. Não, eu acho até que eu sou afrodescendente porque parece que eu nasci para apanhar. Não, assim, ele falou uma coisa tão idiota, tão sem noção. Mas, assim, preciso admitir que nas primeiras... nessa volta dele para a seleção, nos primeiros jogos, ele me surpreendeu. Porque ele montou um time para jogar com bola no chão, sabe? Com entrosamento, com passe, não aquela coisa do bumba meu boi, assim, cada um que resolva sozinho. Eu tenho medos de talento, joga eles lá e eles que se virem. Então, eu fui obrigada a reconhecer que ele estava fazendo um bom trabalho. Mas não adianta, parece que é um trabalho com prazo de validade, né? Chega uma hora que ele bate o pé, que ele mais enerva o time do que orienta. E aí dá o que deu na Copa América, sabe? Como você avalia o olhar da imprensa daqui do eixo Rio-São Paulo para os times nordestinos? Como se fosse café com leite. No caso das emissoras menores, é uma dificuldade real você fazer a cobertura dos times de outra praça, né? Então, no caso da ESPN, por exemplo, a gente não tinha um repórter em cada cidade, não tinha um estúdio em cada estado, sabe? Não tinha como cobrir todos os jogos em loco. Mas, cada vez menos, isso é motivo para você deixar de falar, de se interessar, né? De acompanhar os lugares mais distantes. Então, assim, numa emissora grande, aí ela não tem desculpa, entendeu? Ela tem afiliada, ela tem equipe em tudo quanto é lugar. Aí fica lá um repórter 1 hora ao vivo no treino do Palmeiras. Falei Palmeiras que é para já não acharem que é um problema com... Sou palmeirense. Mas assim, sabe, fica um repórter lá 1 hora no treino do Palmeiras, aí entra com o jogador, faz umas perguntas e tal, e não deu tempo, nem teve recurso para falar do time do esporte. É preguiça, é acomodação, é falta de interesse. Assim, não tem falta de estrutura física que justifique você ignorar. Eles realmente ignoram, não dão valor. E não é só Nordeste, não.
Eu lembro em 2003, eu falava, gente, o Cruzeiro não é cavalo paraguaio, não. O Cruzeiro não é, sei lá, um momento que já vai acabar. Cara, o Cruzeiro está jogando muito, vocês têm que prestar atenção, o Cruzeiro está jogando muito. Sudeste, Minas Gerais, aqui do lado. E também não se dava valor ao Cruzeiro como deviam ter dado. Soninha, no Brasileirão de 97, o Bebeto defendia o Vitória. Ele escreveu no livro dele que o Zagallo deu uma determinação. Se ele quisesse disputar a Copa do Mundo de 98, ele teria que sair do Vitória e defender um time do eixo Rio-São Paulo. Então, o Bebeto, apesar de se declarar torcedor do Vitória, ser revelado nas divisões de base do Vitória, ele saiu em busca do sonho de defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Como você avalia essa situação do Zagallo pedir ao Bebeto para sair do Vitória porque um jogador que joga no futebol nordestino não pode defender a seleção brasileira? Eu não li esse livro, eu acho bom ler, inclusive. Eu imagino que tenha sido uma decisão muito sofrida. Eu, no lugar do Bebeto, ia ficar me corroendo, assim, qual que é o certo? Eu vou defender a seleção do meu país, então eu vou bater o pé e falar, não vou. Agora, esse pedido do Zagallo, meu Deus, assim, não tem o menor cabimento. Um técnico, vamos dizer que ele tenha sofrido uma pressão. Né? Digamos que não tenha sido também uma ideia dele, mas que ele tenha sofrido uma pressão dos dirigentes para dizer assim, não, você quer convocar o cara, então você não pode convocar um cara, né, lá de um time da Bahia, você tem que convocar um cara daqui, de um time grande, com patrocinador escambau. Aí eu, no lugar do Zagallo, teria saído da seleção. Então, se o Zagallo funcionou ali, né, como correia de transmissão de alguma coisa que nem ele mesmo acreditava, então, ele errou. Se ele fez isso porque ele acreditava, ele errou. E se ele fez isso porque ele se sentiu, ou porque ele foi obrigado, ele também errou. Assim, é sofrido, mas eu já perdi boas oportunidades na vida, aos olhos de qualquer outra pessoa, mas porque eu falei, não, se for para fazer assim, eu não faço. Se eu tiver que assumir um programa na televisão em que eu seja proibida de criticar a CBF, então eu não vou. E assim, eu tomei essa decisão pelo menos 2 vezes. Assim, eu recebi convite para sair da ESPN e eu fiquei bem na dúvida. Eu ia ganhar muito mais e eu precisava ganhar mais. Mas isso não era suficiente para me deixar em dúvida. E eu ia falar com muito mais gente, isso era legal, né? Quando você tem um ideal, uma militância, quanto mais gente, né, você te escutar, melhor. E o dinheiro mesmo, eu tinha altos sonhos, não vou construir um orfanato. Mas aí eu percebi, eu me dei conta que eu não ia ter a liberdade de falar honestamente o que eu pensava. Eu não poderia criticar algumas coisas, porque é o nosso patrocinador, tal, e eu ia ser obrigada a dizer algumas coisas, a dizer, esse campeonato está muito vibrante, mesmo que ele não tivesse. Então, eu sofri um pouquinho, mas tomei a decisão e não fui. Então, sei lá o que eu teria sido se eu tivesse aceitado o convite da Bandeirantes ou se eu tivesse aceitado o convite da Globo. Eu sei que eu nunca me arrependi de ter dito não. Então, por isso que eu falei, eu entendo o Bebeto, né? Porque aí ele bateu o pé, nem a torcida do Vitória, talvez, achasse tão legal assim. Mas o Zagallo é que é triste de pensar que isso tenha acontecido. Não pode ser assim. Não pode. Seleção brasileira ou é seleção sudestina, né? A gente tem as torcidas organizadas, muitos são a favor porque acreditam que eles são responsáveis por grandes festas nas arquibancadas. E tem um outro lado, muitos criticam, acho que deveria acabar as torcidas organizadas pela questão da violência. Como você vê as torcidas organizadas no Brasil, Soninha? Cara, eu acho que é impossível alguém acabar com a torcida organizada. Dizer, a partir de hoje está proibido. Como é que você consegue? Como é que você consegue impedir as pessoas de alugarem um ônibus juntas, marcarem um ponto de encontro, irem para o estádio, ensaiarem um grito de guerra,
combinarem de vestir a mesma camisa e fazer o mesmo gesto. Então, assim, tá errado, não é por aí. Você não tem que ter a pretensão de proibir torcida organizada. Você tem que punir as pessoas e os grupos de pessoas que cometam agressões, crimes, contravenções. E aí tem uma ideia errada que, assim, não, vamos punir a Mancha Verde. A Mancha Verde não pode usar a camiseta da Mancha Verde quando vier para o estádio. Cara, isso não resolve. Aí você começa a criar medidas de segurança melhores no estádio, aí os caras vão se pegar na estação de trem. Então, assim, tem de individualizar a responsabilidade. Então, você hoje tem câmera nos estádios, você tem mecanismos de fazer o ingresso identificado, de exigir que o cara sente no lugar dele e de garantir que ele possa sentar no lugar dele. Então, na hora que tem uma confusão, cara, você fecha a câmera ali e vê, meu, esse cara chutou a cabeça do outro. Aí, se ele é organizado, se ele é desorganizado, se ele é da Mancha, se ele é da Gaviões... Isso não pode ficar assim. Porque esse cara que chutou a cabeça do outro, se a Mancha Verde for punida, é proibida de entrar no estádio, ele não foi punido como ele tinha de ser. Então, a gente tem que ser muito rigoroso com as práticas criminosas. E não achar que proibido torcida organizada. Meu, se organizar faz parte. As pessoas se organizam em fã-clube, né? Se organizam em comitiva. Se organizam em torcida. É natural e pode ser muito saudável. Desde que você corte o que é doente, o que é podre, o que é tóxico. Como você define os ex-jogadores de futebol que viram comentarista na TV? Eu defino como bons comentaristas ou maus comentaristas. Eu acho que eles têm uma leitura, uma experiência que nem o jornalista tem. Então, não é só porque ele foi jogador que ele tem condições de pegar um microfone e sair dando opinião. Alguns são super injustos, alguns são demagógicos, alguns são clichê. Você consegue citar algum ou prefere não opinar? Eu prefiro falar dos que eu gosto. Eu gosto muito do Belletti. Belletti me surpreendeu pra caramba, assim. Um cara com uma leitura super inteligente. Eu gosto do Juninho Pernambucano, mas aí eu sou até suspeita, porque eu sou fã do Juninho, não só como jogador, mas por tudo que ele fez politicamente, sabe? Peitar Eurico Miranda, não é fácil. E aí, assim, esses são os dois que me agradam mais mesmo. Aí tem bons e maus momentos, assim. Tem horas que eu gosto da leitura que o Caio faz, uma leitura de jogo, assim, tal. Tem horas que eu acho que ele é um pouco... polido demais, uma coisa assim de não querer fazer uma crítica. O Casagrande, às vezes, é ótimo no jeito como ele vai anti-clichê. Tá todo mundo ali, o Galvão, o Arnaldo, fazendo um comentário assim, tipo, olha isso, que absurdo. Imagina, o jogador não pode se comportar assim. Aí o Casagrande fala assim, mas você não sabe como é quando você tá lá na hora. E você passa por um negócio desse. Não é uma decisão que você fala, não, pensando bem, eu não vou. Então, eu gosto desse... O Casagrande é super espontâneo, né? Mas, olha, se eu tivesse que escolher um jogador só, hoje eu ficaria com o Belletti. Me surpreendeu pra caramba. E acho que ele faz E ele trabalha bem ali numa equipe, sabe? Mas é isso, jogador pode ser bom comentarista, pode ser mau comentarista. Pode falar bom português ou pode não falar bom português. Pode ter uma boa visão de jogo e não saber se expressar, pode saber se expressar e ter uma leitura muito rasa do jogo. Então, eu não acho que eles estão roubando o lugar de um jornalista. Eu acho que eles estão ocupando um assento que pode perfeitamente ser de um ex-jogador. Quando a gente vai cobrir a Olimpíada e tem aquelas modalidades que pouquíssima gente acompanha e conhece, você coloca o quê? Um ex-atleta, para explicar, para falar dos macetes. Então, acho que os jornalistas têm que, lógico, lutar pelo seu lugar a partir do que só um jornalista, um bom jornalista é capaz de fazer, mas não achar que é o ex-jogador que está diminuindo o espaço do jornalista. Eu, pelo menos, não acho. Soninha, você sente vontade de voltar a trabalhar com o esporte na TV? Olha, sinto vontade, principalmente quando chegam os eventos, né? Olimpíada, Copa do Mundo, Pan-Americano. E aí dá muita vontade, porque assim, no dia a dia,
É legal demais ser comentarista esportivo. Mas também é muito bom ser só torcedor, sabe? E acompanhar o seu time, gritar e se descabelar e torcer contra o outro. É gostoso isso. Então, assim, eu não sinto falta de toda quarta, domingo, fazer jogo. Até porque você faz o jogo que nem é o que você queria ver. Você quer ver seu time, mas você está cobrindo o outro. Então, na rotina, assim, não sinto essa saudade. Mas quando chega um evento... Sua passagem pela TV Cultura foi um pouco polêmica, né? Você deu uma declaração à revista Época, assumindo fumar maconha e defendendo a descriminalização. Isso custou uma demissão. E hoje a gente vê os ministros votando, até então, a favor da descriminalização. Como você vê isso, Soninha? Eu sabia que era uma questão de tempo. Eu sabia. E eu sempre quis que alguém desse a cara a tapa. Quando eu trabalhava na MTV, a gente fazia um debate lá que era o Barraco. Na própria TV Cultura, no RG. Volta e meia, esse tema entrava em pauta. Legalizar ou não legalizar? E eu sempre quis que alguém fizesse o favor de dizer, olha, eu fumo. E eu não sou um bandido degenerado, não bato na minha mãe para comprar maconha, eu não larguei tudo para ficar fumando maconha o dia inteiro. Eu fumo maconha tanto quanto você toma cerveja e ele toma um vinho. Eu adoraria que algum convidado do meu programa dissesse isso. Mas eu entendia que eles não dissessem também. O cara vai falar assim, não, olha, eu sou médico, eu chego exausto em casa, e eu fumo baseado e não faço mal a ninguém. Aí quando me perguntaram se eu diria, eu falei, claro, eu não quero que alguém diga. Então eu falei assim, eu só disse que eu fumava maconha exatamente para defender a tese da legalização. E dizer assim, ó, a gente não sou uma louca, retardada, que acha que, não, libera tudo, cada um faz o que quer, ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que a legalização é muito melhor do que esse sistema estúpido que tem hoje, que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo e é fadado a não funcionar. E aí, a época cometeu um erro grave, né? Porque o intuito da matéria era debater a descriminalização. E ela faz uma capa dizendo, eu fumo maconha. Se a capa fosse, eu sou a favor da legalização da maconha, naquela época ia ser um puta de um escândalo. Mas seria um escândalo honesto. Quando ela tira de contexto e fala assim, eu fumo maconha, ela acabou com a seriedade do debate. O que era para ser um debate sério virou um escândalo, né? Virou sensacionalismo. Mas eu sabia que era uma questão de tempo, baseada no passado também, sabe? Quantas coisas foram super escandalosas e o tempo se encarregou de botá-las no seu devido lugar. Então, quando o divórcio foi aprovado, foi um escândalo. E eu tenho uma página de jornal escrito legalizar é a solução, estava falando do divórcio. Então, muita gente tomou muito pau, sabe? Mulher, por usar saia curta, por usar calça comprida, por cortar o cabelo, sabe? E elas apanharam tanto para que a gente hoje tenha alguns, né, direitos básicos. Então, eu sabia que quem falasse ia apanhar. Não imaginei que eu ia perder o emprego, não imaginei que a capa ia ser aquela coisa ridícula, tudo. Mas eu também sabia que o tempo ia se encarregar de botar as coisas na sua justa medida, entendeu? E não fazer um escândalo, porque ela disse que foi uma coisa. Agora, mesmo sabendo que o tempo ia passar e a visão ia mudar, eu não esperava ver um ministro do Supremo, né, o caso do Barroso, dizendo, olha, assim como um cidadão chega em casa, relaxa e toma o seu copo de uísque, se o outro cidadão chega na casa dele, relaxa e acende um baseado, o Estado não pode dizer que esse pode e esse não pode. A esse ponto, eu não imaginava que fosse chegar. Que bom que o ministro pode falar isso e não saem por aí com tochas querendo queimá-lo na fogueira. Você se sentiu discriminada por assumir perante a mídia que você fumava maconha? Lógico. E assim, discriminada, se fosse assim para ser discriminada por pessoas que realmente têm pavor de maconha
ou de qualquer substância alteradora de humor ou de consciência, e que essa pessoa fala assim, meu Deus, essa mulher fuma maconha e agora os jovens vão todos querer fumar. É uma besteira, é uma bobagem, mas eu sou capaz de compreender muito mais do que compreender aqueles que são mais maconheiros, cheiradores e tudo, mas me condenam porque senão elas vão se ferrar, entendeu? Isso que foi de lascar, meu. Isso que foi de lascar. Uma galera, assim, que, puta, fuma, bebe, cheira, mas mantém a pose, o tipo, sabe assim, não, eu acho que a Soninha errou. Ela não devia ter dito isso, porque as drogas são a perdição da juventude. Cara, isso que foi mais desagradável. Você acredita que aconteceu, então, uma hipocrisia dentro da própria imprensa, dos seus colegas? Esse aqui é o problema, a hipocrisia. Assim, conservadorismo honesto, a gente tem de aceitar, conversar, dialogar, escutar. Mas a hipocrisia não tem o que fazer, é desonesto. Então, eu lembro de vários casos, assim, jornalista que tirou um sarrinho. Assim, sabe por que a Soninha não está mais falando de maconha? Porque ela já esqueceu. E isso, assim, num contexto... Ela estava brincando, mas não era brincadeira o que eu estava vivendo, sabe? Perdi o emprego, fui processada por apologia crime inafiançável. Olha, aí ela tirou um sarrinho assim, aí um dia encontrei com ela e falei assim, pô, meu... Que hora, né? Eu tentando dizer, gente, maconha não é isso que vocês estão pensando, que tira a pessoa do sério, transforma uma pessoa normal, numa louca desvairada. Calma, não é nada disso. Aí ela vai e faz a piadinha. Aí ela falou, ai, sério que você ficou brava? Imagina, eu tinha fumado quando eu escrevi aquilo. Isso que é mais desonesto. Por que ela fuma? E se ela acha que é um absurdo que fumar maconha seja crime... Então, por favor, não contribua com a posição oposta. Ela não precisa vir a público dizer, ela não precisa sair do armário e dizer eu fumo maconha, tudo bem. Mas também não precisa reforçar a posição de que maconheiro é tudo meio retardado, débil mental e não faz outra coisa da vida a não ser fumar maconha. Você faz questão de exaltar, não, eu sou jornalista, eu sou professora e eu sou política. Por que esse orgulho em dizer que é política no momento em que a crise política, a confiança da população com os nossos representantes são cada vez mais baixa? Porque mesmo que as pessoas torçam o nariz e fiquem com o pé atrás, porque tem isso, entendeu? Quando você chega e fala assim, oi, prazer, eu sou política, as pessoas assim, ih! Mesmo que elas não achem que eu sou desonesta e que eu quero roubar alguma coisa, elas sempre acham que você tem algum interesse escuso. Ih, lá vem ela aqui, ela vai querer meu voto, ela vai querer alguma coisa minha. E assim, eu não posso culpar as pessoas por pensarem assim. Infelizmente, a gente deixou as pessoas terem muitos motivos para não gostar de política nem de políticos. Então, é porque tem desonestidade, é porque tem ineficácia, né? Muita coisa acontecendo que parece que não serve para nada. Tem um destaque muito maior para tudo que é errado. Quer dizer, as coisas boas que acontecem, os bons debates, as boas produções legislativas não são notícia, porque não tem tanta graça assim, né? Mas a denúncia mesmo. A política tem um vocabulário muito complicado, uma coisa arcaica, desnecessária. Também as pessoas falam difícil porque parece que não tem outro jeito. Não, você não precisa falar difícil. Você pode perfeitamente falar num linguajar simples e claro, sem fazer de povão também, sabe? Então, eu faço questão de dizer que eu sou política meio para dizer, olha, política não é roubalheira, política não é demagogia, não é abuso, não é uma coisa chata e distante. Política é conquista da sociedade. Porque antes da política, os conflitos todos eram resolvidos na base da porrada, na base da lei do mais forte. Os representantes não eram escolhidos, né? Você nascia numa determinada posição, você é rei, você é nobre, você é isso. E a menos que você tivesse dinheiro para comprar outra posição, você não tinha direito de almejar nada. Então, a política é resultado da evolução da humanidade. Houve uma acusação, Soninha, referente a você com a questão da ficha suja. E você foi absolvida, você provou que você não tinha nenhum envolvimento com irregularidades na política.
Isso afetou sua carreira de alguma forma? Traz um prejuízo emocional horrível, porque dá uma raiva. Dá uma raiva, cara. Você vê tanta coisa acontecendo. Esse cara vem dizer que eu sou ficha suja, porque o Tribunal de Contas rejeitou as contas. Dá uma tristeza, assim. Mas eu não acho que é uma coisa assim que vai me atormentar para sempre. Acho que não, de verdade. Soninha, muitos pedem o impeachment da presidente Dilma. Você considera isso um golpe ou você acha que os argumentos são mais que suficientes para o impeachment? O impeachment é um recurso previsto na Constituição. Golpe é outra coisa. Golpe é você rasgar a Constituição. Então, assim, se alguém chegasse lá armado e levasse a presidente, né? Você não é mais presidente. Você roubou, você mentiu, então você está fora. Isso é golpe. Agora, você submeter, você dar entrada num pedido de impeachment, submeter isso à votação do Congresso, isso não é rasgar a lei, isso é usar um dispositivo previsto na lei. Então, as pessoas podem achar que não é o caso de impeachment, mas elas não podem dizer que impeachment é golpe. Não é. Assim, aliás, é bizarro ver as mesmas pessoas que anos atrás lutaram pelo impeachment do Collor, pediram o impeachment do Fernando Henrique Cardoso, comemoravam o afastamento temporário do Pita, que estava sendo alvo de um processo de impeachment. Agora dizer que impeachment é golpe. Não, não é golpe. Você pode achar absurdo. Se estivesse lá no plenário, votaria contra. Ok. Mas golpe é outra história. Agradecendo a sua participação aqui na Estácio hoje. Foi um prazer recebê-la aqui.